Salve Maria, dia 24 de agosto de 2020, festa de São Bartolomeu. O evangelho de hoje encontra-se em João, no capítulo 1, nos versículos do 43 ao 51. Naquele tempo, Jesus decidiu partir para a Galileia. Encontrou Filipe e disse: Segue-me. Filipe era de Betsaida, cidade de André e de Pedro. Filipe encontrou-se com Natanael e lhe disse: Encontramos aquele de quem Moisés escreveu na lei, e também os profetas, Jesus de Nazaré, o filho de José. Natanael disse: De Nazaré pode sair coisa boa? Filipe respondeu: Vem ver. Jesus viu Natanael que vinha para ele e comentou: Aí vem um israelita de verdade, um homem sem falsidade. Natanael perguntou: De onde me conheces? Jesus respondeu: Antes que Filipe te chamasse, enquanto estavas debaixo da figueira, eu te vi. Natanael respondeu: Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. Jesus disse: Tu crês porque te disse eu te vi debaixo da figueira? Coisas maiores que esta verás. E Jesus continuou: em verdade, eu vos digo, vereis o céu aberto e os anjos de Deus subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Palavra da salvação. Glória a vós, Senhor. Nós nos deparamos nesta festa de São Bartolomeu, o início do ministério de Jesus, quando ele está chamando os apóstolos, aqui tratado no capítulo 1 do evangelista João. Nos deparamos, Jesus vai chamando os seus apóstolos e é interessante, que Filipe encontra Natanael e convida para conhecer Jesus, com o apelativo de que Jesus é de Nazaré. Ora, interessante, Nazaré era uma aldeia muito pequena, da Palestina, aquela que Jesus, de quem falava, não era senão o pobre carpinteiro. Jesus, filho do carpinteiro, um homem tão simples, A expectativa do Messias apoiava-se em outros valores. Claro, ninguém esperava um Messias simples, pobre, nascido numa manjedoura, vindo de Nazaré. Esperava-se o Messias que fosse um homem de prestígio, um homem de bens, um homem de posses, um homem que tivesse poder. Mas não poder divino, mas o poder terreno. E então este espanto de Natanael. Porém, nós nos deparamos com tudo o contrário, Porque Filipe diz: vem ver Jesus, vem conhecê-lo, vem escutar. Claro, o fato de escutar ao Cristo, escutar a sua palavra, faz com que cada um de nós mude a nossa atitude, o nosso modo de pensar e de agir. Porque Jesus toca o fundo da nossa alma e ele nos transforma. Faz de nós criaturas novas, renova a nossa vida, nos enche de esperança. E claro, este encontro inusitado com Natanael, realmente Jesus fala desta realidade. Ali está um judeu convicto, um homem verdadeiro, um homem justo. E claro, Natanael faz uma grande profissão de fé. Rabi, tu és o Filho de Deus, tu és o Rei de Israel. E Jesus lhe diz, que ele verá com certeza coisas, muito grandiosas, ou seja, o céu aberto. E o Filho, os anjos de Deus, subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Ou seja, lhe fará ver, perceber toda esta realidade messiânica, em Cristo Jesus. Então, uma bela experiência, para nós entendermos e vivenciarmos a cada dia. Claro, hoje a festa de São Bartolomeu também nos chama a atenção. Bartolomeu de Caná é filho de agricultor, um dos primeiros discípulos de Nosso Senhor. Seria como Natanael, na mesma experiência, no qual Jesus disse, um verdadeiro israelita isento de fraude, que passou de um ceticismo, de uma ironia, do mesmo modo que Natanael, Bartolomeu, do mesmo modo, com esta ironia de Nazaré, quem virá de Nazaré? Uma minúscula cidade, insignificante, e aqui a gente pode recordar, o Cura d'Ars,
não é? Um homem tão simples da cidade de Ars, tão insignificante como o tamanho, mas a grandeza que Deus realizou na vida dele. Então, deste modo, né, o Cristo é o Filho de Deus. Veio desta cidade, nasceu em Belém, viveu nesta cidade de Nazaré, insignificante para os judeus, mas grandiosa para Deus. Por isso, nós temos que entender, não é? E a gente fala no dito popular, Deus escreve certo por linhas tortas. Nós queremos enquadrar Deus na nossa vida, no nosso modo de ser e de agir. Mas Deus não é um fantoche. Deus é Deus. Por isso, não é, quando ele chama Natanael, chama Bartolomeu, os faz experimentar a sua intimidade. Quando nós experimentamos Deus de forma íntima, somos capazes, não é? Capazes de ver uma outra realidade em Cristo Jesus. Ainda nesta realidade, não é? Quando eu falava desta conversão, né? Sair deste ceticismo para uma fé verdadeira, porque ambos professam que Jesus é o Filho de Deus, é o nosso Senhor e Salvador. Então aprendamos, caríssimos irmãos e irmãs, deste apóstolo Bartolomeu, de Natanael que seguiu a Jesus, que nós precisamos ouvir a palavra e nos deixar encantar por Cristo, que Ele nos seduza por meio da sua palavra, para que também nós sejamos capazes de professar a nossa fé em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém. Que assim seja. O Senhor esteja convosco, Ele está no meio de nós. Por intercessão de São Bartolomeu, apóstolo, desça a bênção do Deus rico em misericórdia sobre todas as suas necessidades, todos os seus anseios, possa tirar toda a preocupação exagerada, todo este medo desta pandemia. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém.